Olá, esta é a 16ª aula para os alunos do segundo ano do ensino médio. Eu esperei vocês mandarem algumas coisas aí, não recebi. Também estava testando outras maneiras de lecionar online, não consegui também. Por enquanto vai desse jeito aí, gravando pela tela mesmo. Bom, então hoje, na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês uma escala que é muito utilizada, chamada de pi-rad, que é a abreviação de radiano, e ela é muito utilizada tanto nos exercícios da AP que vocês vão ver, como em alguns exercícios de vestibulares, inclusive do Enem. Então não é comum, por exemplo, falar assim, uma volta completa 360 graus, igual a gente viu, né? Nessa etapa a gente utiliza outro tipo de escala para poder verificar essas situações, tá? Que essa escala é chamada de pi radiano, também nas funções trigonométricas. Então aí a gente vai ver como chegar nessa escala aí, tá? E hoje eu vou treinar vocês algumas conversões. Como que a gente faz para fazer a conversão de graus para pi radianos, tá? Que é muito comum. Aí tem uma atividade lá naquela lista preparatória, a atividade 3, que tem o círculo em graus, e do lado você precisa completar na escala de pi radiano, ou seja, 30 graus na escala de pi radiano, quanto que vale. E aí a gente vai fazer uma introduçãozinha, vou pegar umas partes aí do caderno São Paulo Faz Escola, depois a gente vê com mais detalhe, mas é assim que a gente vai fazer, que aí assim, aprendendo a fazer essa escala já dá o up lá em muitas questões da prova da AP, tá? Bom, então tá aqui, ó, a escala pi radiano. O que significa isso? A palavra radiano, ela se refere a raio. Essa imagem está no caderno São Paulo Faz Escola, tá? Então aqui essa medida raio que é do círculo, certo? Que a gente viu algumas vezes. Então o que seria esse negócio de pi radiano? Eu pegasse esse raio e fosse usando como medida do contorno. Então aqui, ó, se a gente perceber pelo desenho, é como se eu pegasse esse raio, que é uma linha reta, e grudasse, colasse ele aqui em volta do círculo. É isso que é a escala de pi radiano. Então eu uso o raio para medir ângulos dentro da circunferência. Basicamente é isso aí. Então, por exemplo, aqui seria um raio, aqui seria outro raio e aqui outro raio, tá vendo? Então aí seriam 3 radianos ali que a gente fala, tá? E aí a gente percebe que próximo do desenho aqui, a gente colocou o círculo dentro da metade da circunferência 3 vezes, aí a gente consegue achar uma escala de radianos aí, né? Ele colocou já alguns detalhes a mais, mas basicamente precisa entender isso. Eu vou usar o raio para medir ângulos dentro dessa circunferência. Na verdade a gente chama de arco, né? Isso aqui, arco é um pedaço da circunferência, tá? Só para recordar, uma volta completa 360 graus, e aí a gente vai usar a metade, né? A metade que a gente chama de semicircunferência, a gente vai usar a metade, ou seja, 180 graus, para tentar achar uma relação entre essas duas escalas aí, tá? Então presta atenção, essa parte não é tão difícil, né? É mais difícil entender aquelas partes de construção dos gráficos, né? Das funções seno e cosseno, e tem alguns probleminhas aí pesados, mas eu estou esperando vocês darem o retorno, mas eu vou seguindo assim mesmo, né? Bom, então o que a gente precisa lembrar? Essa fórmula que a gente fez lá nas aulas de geometria, da geometria plana, é o comprimento da circunferência, que é o 2πr, eu coloquei até aquele nome da internet, 2π raio, né? Então o que acontece aí? Como a gente usou lá no começo, lá no círculo trigonométrico, com esse raio aqui valendo 1, que é o raio unitário, por isso que os valores de seno e cosseno ficam variando entre entre um positivo e um negativo e tal, aquelas coisas que a gente viu. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos manter a mesma coisa para poder achar esta relação de circunferência. Ou seja, eu vou colocar como raio igual a 1. E aí eu vou tentar achar uma relação, porque se tem uma conversão, eu preciso ter uma relação de igualdade, né? Igual, por exemplo, sei lá, conversão de dinheiro, por exemplo.
um dólar hoje está equivalendo, vamos pôr a 5,50. Não é? Então eu tenho uma relação de igualdade, de equivalência para poder fazer a conversão. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Então eu vou achar uma volta completa 360 graus. Na escala de radiano, quanto que isso vai dar? Certo? E aí depois a gente vai fazer para metade, que é metade só dividir por 2, né? Então, usando como o raio unitário, raio igual a 1, então naquela fórmula ficaria assim, né? 2π vezes 1. Como qualquer coisa que eu multiplico por 1 dá essa qualquer coisa, ou seja, 2π vezes 1 vai dar o quê? Vai dar 2π, certo? Ou seja, aquele comprimento numa escala de π radiano, 360 graus, né? Em π radiano seria 2π, tá? Ou seja, usando 1 como a medida do raio ali, aí eu chego nessa igualdade. E aí nos exercícios aí que a gente vai fazer, para ficar mais fácil, a gente vai usar a metade da circunferência. Por que metade? Metade eu vou dividir por 2, vou achar a relação de 1π só, né? Então, dividindo por 2, ou seja, é chamado também de semicircunferência, tá? Então, a semicircunferência, ou seja, a metade dela, 180 graus, vai ser igual a π. Por que é igual a π? Se o comprimento inteiro, 360 graus, é igual a 2π, metade, né? Metade eu vou dividir aqui por 2. Então, corta o 2 com 2, então eu chego igual a π. Tudo bem? Então, 180 graus, metade da circunferência é igual a π. Então, aí o que nós vamos fazer? Nós vamos treinar alguns exercícios para fazer essa conversão, tá? Aí tá mais ou menos aí a ideia do que se refere a esse valor. E aí nós vamos fazer as conversões de graus para π radiano. Eu já coloquei um monte, porque nos exercícios eles costumam ter bastante, né? Bastante valores assim de graus aí. Aí eu coloquei já do círculo completo, os principais, tá? E aí você já deixa essa folhinha aí já no gatilho, já no standby, que aí você já pega essa folhinha quando precisar, falar, 30 graus, você já vai e já olha nela lá, não precisa ficar convertendo, né? 90 graus, e aí já vai olhando nela, tá? Porque geralmente cai de todos, cai 270, 180, 330, cai todas. Aí você já tá todas lá, você já pega, já converteu uma vez, já faz. É bem facinho, tá? Porque a conversão a gente usa a regra de 3, então é bem facinho, vocês vão conseguir fazer numa boa, tá bom? Vou fazer as conversões aqui na lousa.